Olá a todos, depois de passar um bom tempo sem postar nenhum vídeo, mas resolvi voltar de certa forma a apresentar alguns livros. E nesse período tenho lido muita coisa e algumas coisas que acho interessante, vou estar gravando alguns vídeos para compartilhar. Quem gosta desse mundo de livros também, quem gosta de um bom livro, de leituras, enfim, esse é o propósito. E no vídeo de hoje vou apresentar um dos clássicos mundiais, um livro muito procurado e lido até hoje, A Metamorfose, de Franz Kafka. Sem dúvida, um pequeno livro, mas que é uma história clássica e bastante conhecida. Falar um pouco do autor. Franz Kafka nasceu em 1883, faleceu em 1924, nasceu em Praga, na época pertencente ao Império Austro-Húngaro e hoje capital da República Tcheca. Solitário, teve uma vida marcada por traumas e desilusões. Formado em Direito, sempre trabalhou em cargos burocráticos, mas nunca deixou de se dedicar à literatura. Apesar de ser considerado um dos maiores escritores do século XX, Kafka não alcançou fama em vida. A maioria de suas obras foi publicada postumamente por seu amigo Max Brod. Kafka faleceu na Áustria aos 40 anos. Bom, viveu pouco tempo, morreu ainda jovem, mas nos deixou essa obra, né? Então, é um livro muito singular, uma história diferenciada, onde um certo rapaz se transforma em um besouro, em um inseto, e aí a história vai contar todo o cotidiano dele junto com a família. O ambiente que se passa essa história é basicamente a casa dele, e o ponto principal é o próprio quarto dele, onde ele fica a maior parte do tempo. E aí o interessante desse livro é que se o autor quis comparar um inseto com alguns traços da personalidade humana, né? Então, começando algumas observações sobre o livro. O que dizer deste livro? Acredito que esse texto deve ser iniciado com uma pergunta, né? O que dizer desse livro? Pergunta da quais irá haver muitas para o entendimento real desse livro. Se é que pode haver um entendimento real deste livro. Se tudo o que eu disse até agora parece meio estranho, então é porque você ainda não leu o livro. Porque a história é bizarra mesmo. Conta a história de uma pessoa que se transforma em um inseto, e aí vai ter toda a vivência em forma de um inseto. Um monstruoso inseto. É justamente nisso que o nosso personagem principal se transforma. E depois disso temos uma série de acontecimentos dramáticos que ocorrem dentro de uma família, de um pai, uma mãe, uma irmã e nosso peculiar personagem, Gregor Samsa, acho que é assim que se pronuncia. Vivia se reclamando do trabalho que tinha, caixeiro viajante. Falava que essa profissão era muito cansativa e que não a suportava mais. Com o dinheiro que ganhava com esse trabalho, Gregor sustentava a família, ou seja, o sustento de toda a casa. O pai era um moribundo, a mãe também enferma e a irmã, assim como os outros, também dependia de Gregor. Então veja como era a situação, o cotidiano, a rotina do nosso personagem principal. Ele vivia se reclamando da vida que tinha, não aguentava mais aquele cotidiano que ele tinha dia após dia, de caixeiro viajante, viajando, dormindo fora, enfim. Mas quando houve sua lastimável metamorfose, tudo mudou em sua vida.
E aí começam as indagações do livro. Não ficarei aqui contando como se passa tal história, mas tentarei fazer algumas perguntas sobre a mensagem que possivelmente o autor quer nos deixar. Muitas pessoas comentam e têm opiniões opostas, isso é natural, do que realmente o autor quis passar na história. Após sua transformação em um inseto asqueroso, a sua família começa a ter repulsa por ele, que acaba se tornando um fardo pesado para a sua família. Quer dizer, as coisas já se invertem, né? Será que o autor quer expressar a insignificância humana diante de uma invalidez, quando ele já não pode sustentar a casa e agora ele é que se torna um fardo para a família? Será que nós, como pessoas, só temos valor quando somos úteis de certa forma? E que o indivíduo pode representar para a sociedade se ele não tiver os valores que a sociedade deseja que ele tenha? Essas são algumas indagações que eu faço a respeito de uma possível ideia do que tem se passado na cabeça do autor. Qual a semelhança que um ser humano tem de um inseto monstruoso, segundo a perspectiva do autor? O livro não tem um final feliz. Bom, feliz de acordo com os contos de fadas que às vezes estamos acostumados a ouvir, mas tem sua felicidade no final, de certa forma. Depende da perspectiva de cada um. A família de Gregor era sua dependente e de uma hora para outra ele é que se torna dependente de sua família. No entanto, depois de sua morte, ironicamente, sua família se torna mais independente, mais livre, mais feliz. Então fica a pergunta: será que a tutela de Gregor não era algo que atrapalhava o desenvolvimento de sua família? Bom, essas e outras perguntas, sem dúvidas, irão surgir com a leitura dessa obra. A Metamorfose é considerada um clássico mundial. Por quê? Quando quem sentir interesse, curiosidade de ler a obra, vai se fazer essas perguntas e você mesmo próprio vai responder por que ele é um clássico. Se conta uma história tão singular, tão peculiar, tão única. Porque o autor pensa fora da caixa, pela singularidade da história, pela maluquice. Responda-me você após ler esse livro. Agradeço por ter assistido o vídeo e fico grato por poder apresentar mais essa obra. Obrigado.